Olá, serei seu professor nesta videoaula de auxiliares de desenho. Vamos começar? Temas desta aula: auxiliares de desenho, visualização de desenho, unidades de medida. No ambiente do AutoCAD, nós temos algumas ferramentas que vão nos auxiliar na construção de um desenho independente da área de atuação. Localizado aqui na parte inferior do vídeo, nós vamos ter aqui as ferramentas auxiliares. A primeira delas que aparece aqui é o grid. Notem que quando a gente coloca o cursor do mouse sobre o ícone, ele já nos mostra que essa tecla ela pode ser habilitada ou desabilitada com a tecla F7 localizada no teclado alfanumérico do computador que você estiver utilizando o AutoCAD. Clicando, notem que o grid, a grade, que ajuda a gente a ter noção do tamanho do desenho, do tamanho das entidades que nós estamos construindo no AutoCAD, ela some, e desaparece, ou seja, ela é ligada ou desligada. Nós temos também Snap Mode, também nós podemos clicar, a gente habilita as ferramentas da família Snap, ou a gente habilita também através da tecla F9, a gente consegue fazer isso. A tecla Ortho, Ortho Mode, que é muito útil, pois ela habilita a função da construção de linhas apenas em ângulos de 90 graus, Por exemplo, se a gente criar uma linha aqui, iniciar do 0x, 0y, notem que o comando só deixa eu criar uma linha ou a 0 graus em relação à linha do x, ou uma linha a 90 graus, a 180, 270, ou eu fecho o quadrante, ou seja, ela só permite a construção de quadrantes perfeitos. Desabilitando essa função aqui através do ícone ou através do F8, daí o comando deixa eu criar com o cursor uma linha diferente de 90 graus ou seus múltiplos. Depois nós temos aqui uma função, a função polar. Eu posso habilitar com o F10 ou clicando no ícone, onde eu vou poder habilitar eu conseguir trabalhar com ângulos. Ela também tem aqui uma função onde eu posso, ao invés de criar quadrantes perfeitos com 90, 180, 270 e 360 graus, eu posso modificar esse ângulo. Só que esta modificação só vai estar ativa caso eu esteja com a função habilitada aqui, ou através da tecla F10, ou através do seu ícone. Depois nós temos aqui a função IsoDraft. Depois nós temos a função IsoDraft, onde eu só vou alterar normalmente em desenhos 3D. Outra maneira de eu modificar a visualização de eixos através da View Cube, da função da tela. Uma outra família que nós temos aqui é a função onde nós podemos habilitar algumas funções que, ao criar linhas e círculos, nós podemos partir de alguma referência. Por exemplo, aqui eu tenho a função onde as linhas, no momento que for criar uma linha, ela vai captar o fim de uma linha, um ponto final de uma linha, que é o endpoint. Eu posso criar também, com a função midpoint, entidades a partir do ponto médio de uma linha que já existe. Posso criar a partir do centro de algum raio ou de alguma circunferência, centro de um polígono, de uma figura geométrica, a partir de um ponto, a partir de um quadrante, de algum polígono, de alguma figura, a partir da intersecção de duas linhas existentes,
a partir da extensão de uma linha, da inserção de um ponto em uma figura, a partir do cruzamento perpendicular de linhas, a partir de um ponto tangente de um raio, de uma circunferência e de uma linha, ou através de um ponto próximo a um ponto de uma linha, ou na intersecção de linhas de aparência diferente, ou até mesmo através de uma linha paralela. Só que todas essas funções, todas essas funções auxiliares de desenho são muito úteis. Por exemplo, se eu clicar em todas elas, eu vou ter todas as funções úteis habilitadas. Porém, quando eu for criar uma linha, por exemplo, a partir de uma linha, o AutoCAD ele começa a me mostrar todas as funções que eu deixei habilitado. Então isso vai atrapalhar, né, ao invés de auxiliar, vai atrapalhar a construção do meu desenho. Então as ferramentas auxiliares é importante que você deixe apenas aquilo que você vai utilizar no momento do seu desenho. Então você não habilita tudo que tem para você utilizar, e só o que você vai utilizar naquele momento. Eu vou desabilitar aqui algumas funções que eu não julgo importante no momento do desenho. Deixo algumas habilitadas, porém, caso eu desabilite o Snap, nenhuma dessas funções estarão ativas no momento que eu for criar meu desenho aqui. Então, vou deixar aqui ativo. E essas famílias aqui, que eu uso muito na função escala. Mas é muito importante que você, quando vá construir o seu desenho, que você construa ele na escala 1 por 1, ou seja, com as medidas originais do teu projeto, independente da área de atuação. Porque no ambiente model, eu tenho aqui uma liberdade de dimensões muito grande. Então, independente da dimensão do meu desenho, eu vou trabalhar com ele na escala 1 por 1. E depois, no momento da plotagem, no momento da impressão, ou se eu for salvar ele em algum tipo de arquivo, daí sim, nós vamos configurar o fator de escala para que eu possa criar uma escala adequada à impressão que eu vou do meu projeto, né? Sempre focado na área de atuação. Depois eu tenho algumas ferramentas aqui para trabalhar com o ambiente de desenho. Eu tenho o Draft Annotation, que é o que nós estamos, ferramentas do 3D Basic, que são ferramentas para um desenho básico em 3D, e ferramentas do modelamento em 3D, 3D Model, né? E aqui, essas funções eu vou ter aqui também na parte superior, aqui na parte superior das Ribbons, né? Onde eu tenho também ferramenta do 2D, Draft Annotation. Se eu for evoluir o meu desenho 2D para um desenho 3D, eu tenho 3D Basics e eu tenho 3D Modelamento, 3D Model, que me dá a condição de criar a aparência de materiais, independente do desenho que eu estou fazendo. As demais ferramentas que nós temos acesso aqui na parte de auxiliares são utilizadas no projeto 3D. Agora aqui na parte vertical, nós temos as ferramentas de visualização do desenho, ou seja, ela nos ajuda a visualizar um desenho que já existe, para que a gente possa observar detalhes e adequar esse desenho ao que eu estou precisando, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma aba de um desenho que está aberto, aqui eu tenho a planta baixa de um imóvel, e eu começo a trabalhar com ele, e eu preciso
aumentar ele, né, para ver alguns detalhes aqui. Então, eu vou utilizar a função zoom. Né? O zoom ele é habilitado aqui com o volante do mouse. Então, eu começo a recuar, ampliar. E caso eu perca a referência do zoom, eu venho aqui na ferramenta Zoom Extends, clicando, ele vai voltar o desenho no modo de visualização que você salvou esse desenho. Uma outra ferramenta de visualização é uma ferramenta muito utilizada, a função Pan, onde eu habilitando ela, clico, eu tenho aqui a função que é representada por essa mãozinha aqui, né? E eu pressionando o botão esquerdo do mouse, eu consigo movimentar como se eu estivesse arrastando a folha de desenho aqui. Eu consigo habilitar a função Pen pressionando o volante do meu mouse também. Uma outra função, função Orbit, ela é utilizada no desenho 3D. A partir do momento que eu habilito ela, eu vou ter aqui no meu cursor o ícone, e eu pressionando aqui o botão esquerdo do mouse, eu consigo movimentar a minha workspace, né, a minha visualização, de modo que eu consiga verificar outras vistas do meu desenho. Para o desenho feito em 2D, essa função não é utilizada. Ela até vai bagunçar um pouco aí o modo de visualização. Eu desabilito, ela não retorna. Daí eu posso retornar aqui através da função ViewCub, onde eu tenho aqui como visualizar, as vistas do meu desenho. Por padrão, a gente está criando os desenhos na vista de topo, que é onde a gente tem o eixo X do AutoCAD na horizontal e Y na vertical. Caso, por algum motivo, você tenha, no momento de voltar o seu desenho para a posição original, você note que os eixos cartesianos estão fora de posição, você utiliza essas duas setas aqui circulares para poder retornar onde você precisa. Uma outra ferramenta muito importante agora é com relação às unidades de medida do AutoCAD. As unidades de medida são muito importantes porque nem sempre você vai fazer um desenho dentro de uma unidade padrão. Né? Às vezes você vai ter que atender a algumas normas. Por exemplo, você está aqui com uma planta baixa de um escritório, por exemplo. Então, normalmente você utiliza a unidade de medida metro. Mas daí se você for fazer uma peça muito pequena para a área mecânica, por exemplo, um desenho técnico mecânico, por norma, deve ser feito em milímetro. Então, onde é que eu vou configurar isso? O AutoCAD ele vai me apresentar unidades, porque ele é configurado, ele é criado em grandezas vetoriais. Então, você tem aí unidades que podem ser convertidas aí de acordo com a sua necessidade. Então, a gente vai aqui no menu do AutoCAD, lá em cima no canto superior esquerdo, e você vai nas preferências de usuário, onde você tem as ferramentas de desenho, e vem aqui no ícone unidades. Aqui você tem as medidas lineares e angulares, e aqui unidade de medida. Por exemplo, aqui esse desenho estava em polegadas. Vamos supor que eu queira desenhar, né, o meu projeto em metros. Então, vou mudar aqui para meters. E aqui eu tenho o padrão de metro. Eu posso dar um nome, né? Eu posso deixar aqui para arquitetura. Eu posso determinar que as linhas
lineares, as medidas lineares serão em decimais, só que daí eu vou ter que determinar também, informar, aliás, para o AutoCAD, qual é a precisão desses comprimentos lineares. O mesmo ocorre com as medidas angulares. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto ferramentas auxiliares de desenho. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima.